Vamos agora para o relatório de informações demográficas. Lembrando que para ter acesso a esse relatório, a gente precisa configurar, deixar configurado lá na nossa configuração de propriedade. Então vamos acessar aqui a partir do administrador, configuração da propriedade. Lembrar de deixar esse campo aqui sempre ativo, tá? Ativar os relatórios demográficos e com base de interesse. Se esse campo não estiver ativo, a gente não consegue acessar as informações do relatório demográfico e de interesse, tá ok? Então vamos voltar aqui. Ele vai mostrar a princípio pra gente, de uma forma geral, qual é o perfil de usuário que está acessando o nosso site dentro do período que a gente selecionou. Então a gente vê aqui 18 a 24, quase 40% dos usuários, e de 25 a 34, 28, quase 29%. Em média, aí, dá mais ou menos quase 70% dos usuários que acessam são nesse perfil aí, entre 18 e 34 anos, tá? Tem as outras faixas etárias também, mas tem menos expressão. Aqui no sexo, a maioria que acessa é do sexo feminino, tá? Quase 73%. Sexo masculino, 27,4% dentro desse período que a gente está analisando. Então a gente vai olhar aqui os relatórios de forma específica, cada um deles. Tá? Então ele vai trazer, que a gente já está acostumado já a olhar, sempre o gráfico e embaixo uma tabelinha. Tá? Ele vai trazer para a gente aqui a quantidade de cada um deles. Vocês vão ver que tem a mesma porcentagem que a gente tinha visto lá. Tá? E o que é interessante a gente olhar aqui? Interessante a gente entender qual o perfil que tem, que acessa por mais tempo, ou fica navegando por mais tempo. Às vezes, se o seu site tem algum problema na parte do design dele, se a letra às vezes é muito pequena, pode ser que pessoas que têm uma dificuldade de leitura maior, pessoas de um pouco mais de idade, passem um pouco menos de tempo por não estar conseguindo enxergar a informação, ou estar tendo algum problema com o layout do site. Tá? A gente pode ver duração, taxa de rejeição, quantidade de páginas que o pessoal está acessando, e quando tem conversão, para a campanha é muito interessante a gente entender qual é o perfil que mais converte dentro do nosso site. Se você vai fazer uma campanha no Google Ads, por exemplo, no Facebook Ads, ou LinkedIn, seja qual for, lá tem um campo para você selecionar qual é a faixa de idade que você quer. Então se você vai envolver dinheiro, é interessante que você conheça o seu perfil, você entenda quem é que converte mais dentro do seu site, para fazer campanhas voltadas apenas para esse público, para ser mais assertivo. Tá? Então é importante você entender isso dentro aqui da sua análise, para ver quem é que está convertendo mais e seguir aí nas suas ações voltadas para esse público. Tá? Na parte do sexo aqui, é interessante a gente entender também, vou dar um exemplo da taxa de rejeição. A gente vê que em todas as informações aqui é basicamente o mesmo nível de acesso que tem, mesmo na quantidade de usuários não, taxa de rejeição, as páginas acessadas e a duração média é basicamente a mesma para todos os perfis, tanto de idade quanto sexo masculino e feminino. Mas pode acontecer de você ter uma taxa de rejeição maior para o lado feminino do que para o lado masculino. E aí você precisa analisar dentro do seu site se o seu site está se comunicando melhor com um sexo do que o outro. Pode acontecer, se for um site mais voltado para o lado feminino, por exemplo, que o público masculino vai entrar, não vai se identificar e vai sair. E aí ele não está identificando. Se isso estiver dentro do perfil que você espera para o seu cliente ideal, tá tranquilo, não tem problema. Mas se você for um site mais unissex, compensa você dar uma olhada nisso para entender se às vezes tem só algum problema de comunicação ali, por isso que está tendo uma taxa de rejeição maior para um lado do que para o outro. Tá ok? Vamos puxar aqui já também o relatório de interesse, faz parte dessa mesma categoria aqui. Tá? Aqui no relatório de interesse ele vai mostrar 3 tipos de interesse do seu usuário. Tá? Ele vai trazer categoria de afinidade, tá? Que é basicamente o que o usuário está acostumado a ver, o que ele mais gosta, tá? Mas não o que ele mais consome no sentido de gastar com aquilo ali. Tá? Então a gente vê que
O maior público aqui tem lá hobbies, mais voltado para ações verdes, né? Que a gente chama de sustentabilidade, comida, cozinha, livros, mídia. Aqui voltado para a parte do mercado, que aí sim é onde o pessoal mais compra, é o perfil, né, do usuário que compra ali, e é mais voltado para o perfil da educação, tá? Então esse perfil é um público que converte mais dentro da área de educação, é mais interessado por esse perfil de compra, tá? Por softwares de negócio, tá sempre voltado para a educação aqui, tá ok? E outras categorias são categorias gerais que o usuário acessa na navegação dele, não especificamente dentro do seu site, mas na navegação deles. O que é interessante a gente entender aqui, também é um perfil que a gente entende quem é o nosso usuário, que o nosso usuário tem de interesse, mas também é um relatório legal para você acessar, ter informação para quando você vai fazer uma campanha, seja ela no Google, seja ela no Facebook ou em qualquer uma das redes sociais, tá? Olhando aqui específico para cada um dos relatórios específicos, né? Você vai entender como cada um desses interesses se comporta dentro do seu site. Tá? Lembrando que são interesses da internet de uma forma geral, tá? O que ele navega, que ele vê no dia a dia dele, coisas que ele se interessa para se divertir, ou para um lado mais profissional, para um lado mais de compra, quando a gente vai olhar o segmento de mercado, tá ok? Então é interessante a gente também entender o que acontece aqui, qual é o perfil, mas é mais voltado esses relatórios para quando você vai fazer algum tipo de campanha, tá? Ou para definir o público que acessa o seu site e você fazer as suas ações voltadas mais para esse público, identificando melhor ele, tá ok?